Pessoal, obrigado pela paciência. E agora vamos lá. Quero sempre ter tempinho para relaxar no começo, e agora é importante prestar atenção. Como eu já falei para vocês, eu não sigo exatamente a mesma ordem da apostila, embora a matéria, como vocês possam perceber, é a mesma. Primeiro uma revisãozinha. Estamos trabalhando com ótica geométrica, então assim nós não estamos preocupados por enquanto o que é a luz de verdade, que é os campos eletromagnéticos se intercalando. Né? Como é que a luz sensibiliza o olho humano? Não é isso que nós vamos estudar agora. A gente estuda a luz na ótica física. A gente estuda o comportamento da luz interagindo com o olho na ótica, né, do olho humano que nós vamos estudar. Só que agora a gente só está querendo analisar o lado geométrico da ótica. E aí tem três princípios da ótica geométrica. A luz anda em linha reta, por isso que a gente representa ela dessa maneira. Os raios de luz são, quer dizer que se dois raios de luz se cruzam, um não atrapalha o caminho do outro. E a luz é reversível, ou o raio de luz é reversível, quer dizer que se um raio faz um caminho de ida e outro raio é jogado no sentido oposto, ele vai fazer o mesmo caminho na volta. Qual é o segundo? Como? Qual é o segundo? A independência dos raios de luz. Certo? Propagação retilínea da luz, independência dos raios de luz, reversibilidade dos raios de luz. São os três princípios básicos que norteiam toda a ótica geométrica. Inclusive câmera escura, né? Já que a luz anda em linha reta, é por isso que a luz que sai da parte superior do objeto atinge a parte inferior da câmera. Por isso que lá no fundo da câmera aparece de cabeça para baixo. Por isso que agora no fundo do teu olho tem um mini Otávio de cabeça para baixo estampado na tua retina. Né? E é o teu cérebro que faz tu me enxergar de cabeça para cima. O que é aí? A altura da imagem. A altura do objeto. Show de bola. E aquele menos a gente viu, né, que é justamente porque a imagem fica invertida. A tua apostila não traz aquele menos. Aí daqui a pouco ela vai te contar outra fórmula para espelhos esféricos, né? E aí tu vai achar que são duas, mas não é. Tudo a mesma fórmula, vai ser sempre essa. E o A, alguém lembra o que é o A? Tem três nomes para ele. Aumento transversal, que é o quanto a imagem aumentou ou diminuiu, na verdade, transversalmente, ou aumento linear, ou ainda ampliação, é o nome daquele Azinho. Claro, né, está dividindo o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. Se der 3, quer dizer que a imagem é o triplo do objeto, ampliação 3. É assim que mede a ampliação dos instrumentos ópticos. A imagem é no caso do que não é de verdade. O que não é de verdade, o objeto é o que é de verdade. É isso aí, show de bola. Galerinha, agora nós vamos começar a discutir outras coisas pontualmente aí para ir completando a matéria. Uma coisa que eu acho que é importante a gente começar discutindo já é as fontes de luz, né? A origem da luz. Tem várias maneiras de classificar. A primeira maneira de classificar a fonte de luz é em primária e secundária. Olha o nome, cara, primária. Primária é porque ela está emitindo a luz pela primeira vez. Aquela luz está saindo dela, é dela mesmo. Fonte de luz secundária tem o apelido de corpo iluminado. Olha o nome, secundária. Aquela luz já saiu de alguém. Saiu de alguém, está batendo nesse corpo e voltando. Certo? Então, fonte de luz primária emite luz própria. Fonte de luz secundária reflete luz de algum outro corpo. Isso, todas essas aqui, na verdade... Aliás, essa aqui não pode ser primária ou secundária. Agora essas aqui sim, estão dentro das fontes de luz primária. Bem observado. Fonte de luz primária, a pegadinha clássica que tem é a lâmpada. Porque uma lâmpada acesa, ela é uma fonte de luz primária. Só que quando eu apago a lâmpada, tu continua enxergando a lâmpada, não é? Porque a luz do sol está batendo nela e indo para o teu olho. Agora ela é uma fonte de luz secundária. Então se o cara coloca lá um objeto que tu pode acender ou apagar, aí e ele não fala se está aceso ou apagado, tu não pode responder. Uma vela. Depende. Uma vela apagada trata-se de uma fonte de luz secundária. Uma vela acesa trata-se de uma fonte de luz primária. Então tudo que a gente pode enxergar é secundário? Não. A lâmpada eu posso enxergar e é primária. Se não tivesse aceso. Exatamente. Essa é a ideia. Tá, então... Tipo, as luzes acesas, a lâmpada é secundária. Não, porque olha só, agora a luz está vindo dela. Então é a primeira vez que aquela luz está sendo emitida. Aquela luz que eu estou vendo não está vindo de outro corpo. Por isso que é primária. Essa luz é primária, está vindo dali mesmo. A luz da parede é secundária. Porque não está vindo da parede, está vindo da lâmpada. Certo? Então vocês são fontes de luz secundária o tempo todo. A parede, as coisas que não acendem são sempre secundárias. Certo?
as coisas que podem acender podem ser primárias ou secundárias, porque apagadas elas são secundárias. E tu vê, eu só estou filosofando nisso já pensando numa pegadinha maliciosa, né? Agora, o sol é sempre primário, não dá para apagar. Né? O sol não tem como apagar, né? Aliás, um dia ele vai se apagar, mas né, não poderemos presenciar. E eu fiquei chocado quando aos 12 anos eu descobri que a lua era uma fonte de luz secundária. Fiquei chocado. Como assim aquele brilho incrível não pode? Aquele brilho vem dela, eu pensava. Olha que idiota, cara. Né? Como é que eu nunca pensei nas fases da lua, pelo amor de Deus? Criança de 12 anos tapada que olha para a lua e não enxerga. Pô, ali está preto, então ali não está vindo luz. Ah, então a luz está vindo de lá. Né? Certo? Qual é a explicação para fases da lua se a luz vem do interior da lua, né? Tem um ser muito diabólico lá mexendo no interior da lua para ela brilhar uma parte, brilhar a outra, né? Certo? Então não se esqueçam, a lua é uma fonte de luz secundária. Eu lembro que eu fiquei espantadíssimo com isso. O apelido é muito esclarecedor, né? Corpo iluminado, é um corpo que foi iluminado por outro corpo. Show de bola. Outra classificação importante, que já é totalmente separada dessa primeira classificação, é a classificação quanto ao tamanho dessa fonte de luz. Ela pode ser classificada em pontual ou extensa. Pontual porque a luz sai toda de um único ponto, tranquilo, né? E extensa porque a luz sai de vários pontos. Só que cuidado, gente, não é só o tamanho que interessa. Interessa a distância que tu olha. Tu sabe que as estrelas que tu vê no céu são do tamanho ou até maiores que o teu Sol. Não é isso? Só que tu olhando aqui da PQP, tu olha o pontinho de luz. Então uma estrela que é muito maior que o teu planeta, ao ser olhado de muito longe, parece uma fonte de luz pontual, tá? Então toma cuidado. O importante mesmo, na hora de diferenciar a pontual da extensa, é isso que a galera já tinha observado. A fonte de luz pontual, ela gera região iluminada, regiões, né, iluminadas. Uma região iluminada daqui para cima, outra região iluminada dali para baixo. E nessa parte onde não tem nenhuma gota de luz chegando, é que a gente chama de sombra. Então a definição física de sombra é a ausência total de luz. Fiquei muito orgulhoso de ver a galera lembrando disso. Aqui o que é mesmo? Sombra, porque não chega a luz de nenhuma parte da lâmpada. Daqui para baixo e daqui para cima são regiões iluminadas. Região iluminada. E nessa região intermediária entre a ausência total de luz e regiões iluminadas, tem o que a gente chama de penumbra, que no dia a dia a gente chama de sombra, né? Isso. É um corpo sem estar saindo do meio também, tá? Sim, mas é que eu não faço análise do meio porque eu morreria. Se eu fosse fazer análise de cada ponto, eu morreria. Eu sempre analiso as extremidades. Então, se fizer das extremidades, você pode deduzir que entre as duas extremidades está tudo iluminado? Pode? Não, porque é o seguinte, ó, quando eu faço esse raio aqui, e esse outro raio aqui, eu estou vendo qual é a limitação dessa parte da lâmpada. Eu sei que a parte superior da lâmpada ilumina daqui para cima e daqui para baixo. Quando eu pego a outra extremidade e tiro dois raios, eu sei que a parte inferior da lâmpada ilumina daqui para cima e ilumina daqui para baixo. Quer dizer que entre esses dois pontos tem parte da lâmpada que ilumina e parte que não ilumina. Quer dizer que não fica tão bem iluminado. Daqui para cima e daqui para baixo, toda a lâmpada consegue atingir. Então essas regiões ficam bem iluminadas e aqui vai ter um degradê cada vez mais escuro, porque cada vez menos partes da lâmpada conseguem iluminar. Certo? Esse degradê, essa diferença de luminosidade é que é a penumbra. Certo? Que está embaixo de vocês aí sempre, por isso que eu sempre brinco, né, que vocês são os seres da penumbra. Certo? Porque vocês vivem na penumbra, tem sempre penumbra entre vocês, né? Não que isso reflita alguma coisa espiritual, óbvio. Certo? É só uma questão de física, tá? Então, é importante essa observação aqui. O amigo tem razão, sai raio de cada maldito ponto, mas eu só analiso os raios extremos porque eles são suficientes para interpretar o que vai acontecer, certo? A realidade, nesse ponto de vista, ela é bizarra, né, cara? Lembrando que tem infinitos raios de luz saindo de cada ponto, ela é loucura, a gente sempre representa de uma maneira bem simplificada. Olha só isso aqui é um exemplo. Pincel ou feixe de luz é um conjunto de raios de luz. E apesar de a natureza ser super diversa e a luz se espalhar das maneiras mais diferentes, na hora de representar um conjunto de raios de luz, ou a gente representa raios paralelos, que a gente chama de feixe cilíndrico. Que isso, professor? Cadê o cilindro? Não, olhando daí tu não vai ver, mas ele é assim, tá vendo? Ó? É redondinho, tá? Beleza? O feixe de luz pode ser cônico divergente, porque forma um cone de luz que se afasta. O exemplo é o farol, a lanterna, né?
o feixe de luz cônico convergente é a famosa lupa, enquanto os bichinhos são cremados, lembra? O cilindro poderia ser um farol também, um farol, né, dependendo do tipo de farol, tu pode querer que esse farol seja para espalhar luz ou para concentrar luz. Ou tu pode simplesmente querer que o farol seja um feixe cilíndrico mesmo, tipo um laser, essa é a ideia. Então eu posso fazer com que os raios de luz, em vez de se abrir e sair de uma lâmpada, né, eu posso colocar o espelho numa posição tal como nós veremos logo, que se eu colocar uma lâmpada bem no foco de um espelho côncavo, o raio que sai pelo foco, o raio que chega pelo foco sai paralelo, aí eu obrigo que a luz, né, é uma aplicação mais rara, uma aplicação interessante que o amigo lembrou é o laser, mas no dia a dia a gente não tem esse cuidado, né? Então na maioria das vezes que a gente usa uma lâmpada acaba ficando um feixe de luz cônico divergente. Professor, nada demais. A diferença desse tipo de concentração assim, de luz, como é que faz para fazer uma luz super luminosa assim? Pois é, cara, na verdade, o poder da luz está relacionado com a origem dela, com a lâmpada, né? Então se tu quer uma luz super poderosa, tu vai precisar de uma lâmpada super poderosa. Só que uma lâmpada super poderosa, ela vai espalhar sempre a luz em tudo quanto é lugar. Então longe dessa lâmpada vai ficar fraca a radiação. Aí tu usa espelhos para fazer com que toda a luz depois vá para um único ponto. É mais ou menos esse o princípio do laser. Tu pega uma luz super forte e concentra toda essa luz numa pequena região. Aí então aquela luz, quando atingir um tecido, por exemplo, vai aquecê-lo naquela região, tanto que pode evaporar as células naquela região. Então o cortador a laser, né, ele evapora, né, vaporiza uma parte da pele. E por isso que já cicatriza na hora, já queima na hora e já sangra menos, né? Mas dá um cheiro de queimado danado. O bisturi a laser é enorme, muito menos do que o bisturi convencional, né? Porque o bisturi a laser, como vai aquecer os vasos naquela região, já vai cauterizar. E como é que faz a depilação? Ah não, aí é outra história. A depilação a laser é um laser bem mais fraquinho, onde tu só pega o folículo capilar, de onde o pelinho vai vir, encosta o laser nele e dispara. O folículo capilar fica todo moído, todo destruído. Aí aquele folículo capilar não vai mais, né, ter cabelinho ali. Aí se nascer de novo, ele nasce bem fraquinho. Aí tu vai lá dar mais um golpe mortal de laser na cara dele, que ele nunca mais vai querer, né, eliminar um pelinho. É meio bizarro, né? É meio agressivo, digamos assim, né? Certo? Mas de repente, para quem se incomoda muito, né? Já vi homens que a barba é tão cerrada, o cara não aguenta mais fazer a barba todo dia, não aguenta mais, faz tudo assim. Tem gente que é complicada a situação. Ao respeito, né, cara?